Um tempo atrás surgiu a seguinte dúvida na internet. Se você for uma mulher sozinha no meio de uma floresta, você prefere topar com um urso ou com um homem? Mas quando eu me meti numa floresta sozinha, eu descobri que há algo pior de se encontrar. Pô, velho. Teia de aranha. Teia de aranha. É muito pior você dar de cara com uma teia de aranha. Obsessão conta a história de um jovem chamado Bear, que traduzido para o português quer dizer urso. Um jovenzinho que é tímido, meigo e há anos está apaixonado pela sua melhor amiga, a Nikki. Gente, desculpa, estou na frente da Kitty. Ela tá tímida, não tá querendo aparecer. Enfim, a Nikki sempre esteve lá pro Bear nos seus momentos mais difíceis. Quando ele tava precisando de apoio, ela fazia ele se sentir visto. Um dia, ele decide que chega. Ele tem que confessar o que ele sente por ela. Mas, tímido e inseguro do jeito que ele era, não sabia como colocar em palavras todos esses sentimentos. Então, ele resolve presentear ela. Ele vai numa lojinha de cristais e pedras energéticas, sabe? Porque ela, pelo jeito, gosta dessas coisas. Ela tinha um colar de cristal que ela perdeu. E ele vai lá porque ele pensou, posso dar um outro pra ela. A gente não sabe exatamente o que é essa loja, mas é um negócio meio com coisinhas de bruxaria, energia, vibes, sabe? Todo mundo já foi numa dessas. Só que em vez de pegar um colar de cristal, ele decide dar uma outra coisa pra ela. Ele encontra, numa área meio esquisita assim da lojinha, com coisas de voodoo e não sei o que, um negocinho chamado One Wish Willow. Uma madeirinha que você quebra e aí você faz um pedido. Willow seria essa madeirinha e One Wish é porque você só pode ter um pedido. Então você quebra a madeirinha, você fez um pedido. Porém, acontecem umas coisas aí que depois eu conto pra vocês. E ele acaba não dando esse presente pra ela e ele mesmo usa. O que vocês acham que ele pede? Frustrado em não saber como contar pra ela que ele está apaixonado e fazer ela se apaixonar de volta, ele pede para que ela o ame mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele não levou esse negócio de mágica a sério, até que ele percebe que a Nikki, a sua melhor amiga, né, começa a agir estranho. Do nada, ela começa a dar em cima dele descaradamente e quer até ser sua namorada. E como estamos falando de um filme de terror, é óbvio que esse pedido não vai sair exatamente como ele estava esperando. A garota fica obcecada por ele, de uma maneira doentia. Inclusive, quem é da minha época, assim, assistia Padrinhos Mágicos, me lembrou muito o time pedindo pra Trixie se apaixonar por ele, e aí ela fica meio doida. Eu nem lembro direito desse episódio, mas me lembrou. Enfim, o amor dela fica tão obsessivo que se torna assustador e perigoso. Tem sangue, tem violência. Esse filme aí tem de tudo. Olha, gente, fazia tempo que vocês não lotavam as minhas DMs, os comentários aqui no YouTube pedindo pra eu trazer um filme. A última vez eu acho que foi A Substância. E esse Obsessão, vocês estão obcecados. Então eu fui no cinema assistir super empolgada. E assim, vocês estavam certos. Eu também estou obcecada. Eu também achei o filme do ano. E ao mesmo tempo, eu odeio vocês. Às vezes eu queria nem ter assistido Obsessão, porque a raiva que eu senti, o filme é bom. O filme é bom se ele faz a gente sentir esse sentimento de ódio tão grande, é porque ele é muito bom. E esse filme é dolorido de se assistir porque ele cumpre exatamente o que ele se propõe. Mostrar o abuso de forma não escrachada, dando margem pra muitas pessoas acharem que nem houve abuso ali. Ué, mas o filme é super violento. A mulher fez da vida do cara um inferno. Ela gritou, berrou, assustou todos os amigos dele, destruiu a sua casa, não queria deixar ele sair e ver outras pessoas, fez até um sanduíche com pra ele comer. Como que o abuso não tá escrachado? Exatamente, porque o abuso não tava vindo dela, tava vindo dele. E saber que muita gente não ia entender o significado por trás de tudo, porque afinal um filme de terror, ele nunca é sobre a criatura, ele sempre tem algo por trás. Um filme de terror bom, né? Pra mim e pra minha amiga que foi no cinema comigo, tava óbvio o abuso que a menina tava sofrendo ali. Mas se você procurar na internet, dá pra ver que muita gente acha que o cara e a menina são vítimas. Sendo que eu, vendo o filme, pensei assim: nossa, quando o protagonista entende o que ele está fazendo e ele continua fazendo, eu achei que era um erro do diretor. Porque eu falei assim, pô, agora eu não tenho mais dó do Bear. Eu quero que a menina faça da vida dele um inferno mesmo. E eu fiquei pensando, cara, você não quer fazer um filme em que as pessoas talvez se sensibilizem com o protagonista e talvez torçam
torçam por ele, enfim. A partir do momento que o Bear entende o que ele tá fazendo e ele continua fazendo, não dá pra ter simpatia nenhuma por ele. E aí quando você pesquisa sobre o filme, você vê que muita gente achou que ele era vítima também. E aí eu entendi o que o diretor fez, que foi uma sacada genial. Ele fez um protagonista que não grita, que fala doce, que nunca força nada com as próprias mãos, que não bate nela, que não xinga ela. Então, se não tá na sua cara, escancarado o que ele tá fazendo, muita gente não vê. Não adiantou mostrar vários momentos em que a menina fala que está sendo forçada a estar com ele por causa de um feitiço. Não adiantou. Mas tudo bem, é pra isso que a gente tá aqui. O filme se propôs a fazer algo que, na minha opinião, não foi muito sutil. Mas, como não é escrachado, é muito sutil pra algumas pessoas. E eu tô aqui pra dialogar com vocês e explicar os significados cinematográficos, as intenções dos diálogos, pra ver se assim fica mais fácil de entender a mensagem do filme. Eu vou explicar tintim por tintim, e no final do filme eu quero que você pense comigo. Você concorda que o protagonista é o vilão? Você pode não concordar agora, mas escuta tudo que eu tenho pra dizer. Inclusive, o nome do nosso protagonista é Bear, que traduzido significa urso. Então voltamos para aquela famosa pergunta. Se você é uma mulher perdida no meio de uma floresta, sozinha, você prefere topar com um urso ou com um homem? Grande parte das mulheres respondem urso, porque o máximo que um urso pode fazer comigo é me matar. Então o nosso protagonista chama Bear justamente porque ele aparenta ser um homem legal. É óbvio que tá cheio de homens legais por aí. O filme não duvida disso. Eu não duvido disso. Ninguém duvida disso. O perigo está naqueles caras que se passam de caras legais, um nice guy. O perigo tá aí, porque um cara que é violento em voz alta, a gente nem chega perto. O problema é o homem disfarçado de urso, aquele que a gente escolheria por achar mais confiável. O criador de Obsessão, que escreveu e dirigiu o filme, chama Curry Barker. Ele já fez uns curtas com um pouco dinheiro que ficaram muito famosos no YouTube, inclusive The Chair, que foi um filme que ele fez, um curta, né? Tem alguém aqui no YouTube que comenta todo vídeo meu pedindo pra eu reagir a esse curta. Agora eu vou ter que reagir. Enfim, conseguiu fazer uma crítica sobre um tipo específico de homem muito bacana. E ele é homem, ele não tá falando de um gênero como todo, ele tá falando sobre certas pessoas que não entendem o que é consentimento. Porque eu sou legal, porque eu sou bonzinho, porque eu não xingo, porque eu não sei o quê, ela fica com um bando de babaca. Mas eu tratei ela muito bem, por que ela não quis ficar comigo? What's so bad about being with me? Aquele amigo que ele é super prestativo com a amiga, ele faz de tudo por ela. Mas não porque ele quer ter uma amizade genuína com outro ser humano, é porque ele tem interesse sexual. E de novo, o filme não critica você se apaixonar pelo seu amigo, quem nunca? Critica o seu desejo imposto sobre o outro quando não há reciprocidade. Vocês vão ver que o Bear não sabia nada sobre a Nikki. O que ele sabia era como a Nikki fazia ele se sentir. Você ser tímido e não saber como confessar o seu amor por alguém não tem nada a ver com você forçar a outra pessoa a estar com você. Eu também já fui a menina tímida que tinha um crush que ela não sabia como confessar e nunca falou nada. Inclusive, o meu namorado hoje 10 anos, sei lá, 15 anos atrás, a gente era amigo. Eu tinha um crush nele, nunca tive coragem de falar. Não aconteceu nada, cada um foi seguir sua vida. E se 10 anos depois ele não tivesse vindo falar comigo, não teria acontecido nada. Porque eu também sou a menina tímida que não tem coragem de falar dos sentimentos. Gente, é normal. A história não é sobre timidez, a história é sobre consentimento. Já deu pra perceber que o vídeo de hoje vai ser um pouco mais pesado, vai ser uma conversa desconfortável. Se não é pra você, eu super vou entender. Faça o que for melhor aí pro seu coração e pro seu bem-estar. Também acho super legal ficar falando sobre Titanic com pessoas possuídas e Bambi bombado. É uma delícia, né? Mas aqui no canal vocês sabem que existe um equilíbrio. Vão ter vídeos mais tosqueira e vão ter vídeos um pouquinho mais sérios, porque tem certas conversas que a gente precisa ter. Até porque, como muita gente não entendeu certas coisas do filme, esse tipo de diálogo é importante pra gente aumentar nosso repertório também. Um filme bom só coloca coisa na tela, só coloca diálogo com significado. E aqui a gente vai fazer esse exercício de entender o que são esses significados. Bom, o resumo do filme vai ser mais resumo mesmo, porque eu vou analisar bastante, então eu recomendo que vocês vejam o filme se vocês quiserem, né, a experiência completa. Quem tem medo e não quer assistir, não tem problema, eu vou contar a história do começo ao fim pra você não ficar perdido.
O filme começa com o nosso protagonista, o Bear, se declarando pra uma mulher. Ele fala sobre todos os sentimentos que ele tem por ela, que ele gosta dela há muito tempo e de tudo que ela faz ele sentir de positivo. Basicamente girando em torno do fato dela ser muito legal com ele e ele gostar disso. Até aqui não pareceu nada demais. Talvez se vocês não soubessem de toda essa intro que eu falei, vocês achariam fofo, que eu, inclusive, achei fofo. Eu não enxerguei nada demais no discurso dele. O amigo dele escuta esse discurso, acha horrível, acha creepy, fala, pelo amor de Deus, não fala nada disso. Mas eu, escutando na hora, falei, caramba, ele foi tão vulnerável. Que legal isso, tipo, ele ter coragem de se abrir assim. Revendo o discurso dele, eu notei que quando ele fala todos os motivos dele gostar da Nick, ele nunca fala nada sobre a Nick. Ele não fala, nossa, eu gosto muito como você é inteligente, como você tem o sonho de ser a autora, como você quer batalhar pra isso, como você é engraçada, como você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele fala muito que ele admira o fato dela tratar todo mundo bem e como ela faz ele se sentir visto, né, amado, enfim, ele se sente apreciado ao lado dela. É tudo em torno do que ele sente com ela e nunca sobre coisas que ele gosta nela, a não ser o fato dela ser legal com todo mundo, isso ele gosta nela. Nesse discurso ele enfatiza o quanto ele gosta dela, que ele só pensa nela o dia inteiro, que todas as músicas lembram ela, que filme que ele assiste lembra ela, que tudo que ele vê lembra ela, e que ele escolheria ela acima de qualquer outra pessoa. E aí você pensa, o título é Obsessão. Quem é que começou obcecado por quem? Mas a princípio não foi isso que eu pensei. A princípio que eu pensei foi, caramba, ele descreveu bem o que é estar apaixonado, né? Você pensa na pessoa o dia inteiro, todas as músicas que você escuta lembram a pessoa. Assim, é um exagero falar escolheria você acima de qualquer outra pessoa? Sim, porque você ainda não tem um relacionamento. É diferente você escolher o seu marido, por exemplo, acima de qualquer outra pessoa, do que o seu crush. Mas tudo bem, eles são muito amigos, a gente não sabe até onde vai o relacionamento deles, às vezes eles eram super melhores amigos, é a pessoa que mais importa pra ele porque ele não tem conexão com os pais, com os avós, enfim, então a melhor amiga é a pessoa que mais importa. Podia ser, a gente até aqui não sabe. A forma toda como ele fala, se você for parar pra pensar, você chegar pra alguém e falar isso, pode ser um pouco esquisito, apesar de não deixar de ser verdade pra quem está apaixonado. Quando eu tava no começo do meu relacionamento, eu ficava o tempo todo pesquisando na internet se o meu signo do meu namorado era compatível. E eu sei que é muito tosco falar isso em voz alta, mas quando você tá apaixonado, você é idiota. Eu admitiria isso pra ele quando a gente tava saindo? Não. Óbvio que hoje eu posso falar porque a gente tem um relacionamento sério. Então, quando o amigo do Bear fala, pelo amor de Deus, não conta tudo isso pra ela que vai deixar ela assustada, ele tem um ponto. Afinal, quando a gente tá apaixonadinho no começo, a gente pode pensar um monte de doideira, mas não conta pro outro. Até aqui, a gente até que tem uma identificação com o Bear. Paixão deixa a nossa cabeça meio obsessiva, você pensa na pessoa o dia inteiro, você sempre quer falar da pessoa na roda de conversa com os amigos, você tem uma desculpa para o tempo todo trazer a pessoa para suas falas. É um pouco obsessivo e doentio? A paixão funciona assim. E em certo momento o Bear até fala, I'm falling apart. Eu estou desmoronando, tô caindo aos pedaços, tô ficando doido, tô tipo perdendo a cabeça. Tudo isso que ele descreve sobre a paixão que ele sente pela Nick é o que a gente vai ver a versão capiroto dela fazendo. Eu acho que é importante ressaltar que nessa primeira cena a gente entende que o amor obsessivo do Bear é o que vai ser exposto pelo terror mais tarde. E é importante ressaltar que esse é o único tipo de amor que o Bear conhece. Ele não conhece um amor real, que é aquele amor mútuo. Na verdade, o que ele sente é paixão, porque no amor real a gente conhece o outro verdadeiramente. Talvez não totalmente, porque tem gente que mente, né, não sei o quê, mas você em geral conhece o outro pelo que ele é. Aqui a paixão já não faz mais tanto sentido porque o mistério acabou. E a paixão existe na fantasia. Claro que, mesmo num relacionamento antigo, dá pra reacender a paixão no sentido do fogo, da atração, do descobrir algo novo sobre o seu parceiro. Mas aquela paixão obsessiva, enlouquecedora do começo não tem mais como ela existir. Porque ela funciona justamente porque você não conhece o outro. E aí você preenche as lacunas com a sua idealização do outro, com as suas fantasias. Então, tecnicamente, quando você está apaixonado,
você na verdade tá meio que apaixonado por você. Afinal, você tá criando a pessoa dos seus sonhos na sua cabeça. Quando você conhece o outro, os defeitos dele, as qualidades, os sonhos, os erros, aí a fantasia acaba. E aí aquela paixão de te deixar maluco acaba também, porque a fantasia acabou. O amor genuíno é aquele que ama o outro pelo que ele é. A paixão ama o outro pelo que você cria. Ou seja, a paixão é você um pouquinho apaixonado por você mesmo. E é isso que o Bear sente. Ele é meio que apaixonado por ele mesmo, porque ele não sabe nada sobre a vida da Nick. Isso a gente vai descobrir só mais tarde, tá? Eu tô adiantando pra vocês. Interrompendo o vídeo rapidinho só pra falar que o meu livro A Figura já está em pré-venda, tá, gente? Lança no dia 22 de junho. É um livro de suspense, mistério, terror, pra você ficar assustadinho e também querer descobrir o que é que tá acontecendo. Ó, tem 352 páginas, autora brasileira. Gente, comprem e é isso, obrigada. Enfim, o Bear fica super chateado com o amigo dele achar que a forma que ele queria se declarar é toda esquisita. Vai pra casa, né, bolado, e fica ainda mais bolado, porque quando ele abre a porta da frente, a sua gata tá morta no chão. A sua gata a Sandy. É, gente, normalmente em filmes de terror eles enrolam pra matar algum animal e deixam a gente super mal, torcendo pra não acontecer. Nesse, nos primeiros 5 minutos já foi... Tacou uma gata morta. Como que a gata morreu? Ela comeu os remédios controlados do Bear. Foi um acidente? Óbvio que foi um acidente. Mas pra gata conseguir abrir o pote e comer os remédios é porque esse pote tava mal fechado e ele tava em algum lugar que a gata conseguia pegar. É que nem todo mundo que tem criança. Você sabe que eles vão mexer aonde não deve, então você tem que guardar tudo muito bem. É óbvio que o Bear não matou a gata dele de propósito, ele fica super mal que ela morreu, mas aconteceu por negligência. E, em vez de admitir que ele cometeu um erro, erros acontecem, quando ele fala pros amigos dele em cenas mais tarde sobre a morte da gata, ele nunca fala desse erro. Na verdade, em nenhum momento ele parece pensar que foi negligência dele e se sentir culpado. É uma sutileza, mas se a gente presta atenção em todo o filme, logo aqui no começo, a gente entende que esse cara não assume nada do que ele faz. My cat died. Yeah, it was my fault. I left my pill bottle out and it got into it while I was gone. I need to get my shit together. I can't be doing that. Hey, Nikki. Oh, you're putting your 2 weeks in? I'm considering doing that too, actually. I left my pill bottle out and my cat got into it and fucking died. So I really think I need to reevaluate some things. Hey, Nikki, I've had a crush on you for a while. I've been wanting to ask you out. I know you probably just think of me as a friend, but that's just how I feel. But I'm actually not in a place right now where I should be dating anyway because I just accidentally killed my fucking cat. I wish I hadn't killed my fucking cat. Em seguida, cortamos pro Bear fazendo o quê? Pra se sentir melhor, stalkeando o Instagram da Nick. Então a própria Nick liga pra ele, chama ele pra uma noite de trivia, que eles vão, tipo, esses barzinhos que ficam fazendo perguntas e respostas com os amigos lá e tal e tudo mais. E ele diz que ele não quer ir porque ele tá se sentindo mal, e ela insiste muito pra ele ir. Porque a Nick parece realmente gostar muito dele, sabe? Então ela insiste tanto que ele decide ir. Só que antes de ir pro bar, ele resolve passar numa lojinha de pedras, feitiçarias, coisas energéticas, não sei o quê, porque a Nick comenta que ela perdeu o colar de cristal dela e o Bear resolve comprar outro pra, né, deixá-la feliz e tudo mais. Só que aí, nessa lojinha, ele encontra uma parte, assim, meio esquisita, com um bagulho de voodoo, não sei o quê, e ele acha essa caixinha que tá escrito One Wish Willow, e ele entende que é meio que uma brincadeirinha que você vai, quebra a madeirinha e faz um pedido. Ele pensa que pode ser uma lembrancinha divertida, né, pra dar pra essa amiga. Só que na hora que ele tá indo pagar, a atendente fala assim, ó, depois não vai voltar e reclamar do produto, tá? Aí ele, quê? Ela porque os clientes estão toda hora voltando aqui pra reclamar do produto. Aí ele, porque estão falando que é golpe, que não rola o pedido? Aí ela, não. É porque eles não gostam do resultado do pedido. Eu não posso fazer nada se você fez um pedido bosta. É meio que assim. E ele ri, acha engraçado, porque obviamente ele não acredita nisso de bruxaria, magia, feitiçaria, seja lá o que for. Compra o negócio e não leva muito a sério o que ela falou. Ele até brinca, eles vêm aqui falar que a vida deles foi arruinada por causa desse pedido. E a atendente, E ele dá uma risada meio sem graça... e vai embora. Gente, ninguém ia imaginar que aquilo realmente funciona, né? Entendam que até aqui a gente tá com o nosso Mano Bear. Super entendo ele é um cara tímido, quer agradar a amiga, não sei o que, pensou nela, comprou um presente. Ele não acha que esse pedido de feitiçaria vai
rolar de verdade. Aí a gente corta pro Bear com os amigos no bar, ele consegue uma hora ficar sozinho com a Nikki, e ele tá tentando confessar o que ele sente por ela, mas eles são sempre interrompidos, você fica nervoso, você fica, ai meu Deus, Bear, fala logo, espera um momento melhor, tipo, dá, nossa, muita tensão, assim. Parece que o universo tá tentando fazer ele não se declarar pra ela. Aí quando eles saem do bar, a Nikki pega um dinheirinho e vai dar a esmola pra um morador de rua. O Bear vê essa cena e os olhos dele ficam brilhando. Porque vocês lembram que ele falou que ele admira muito o fato dela ser legal com todo mundo? É uma cena fofa que ele tá lá admirando ela, certo? Agora, quando você vê de novo, você se toca que o Bear tem uma hora que ele se pergunta, será que a Nikki gosta de mim ou ela é legal com todo mundo? Aqui o filme tá contando pra gente a resposta. Ela é legal com todo mundo. Bom, então o Bear resolve dar carona pra Nikki e eles ficam sozinhos no carro. Os amigos não vão junto. E ela conta pra ele que ela vai pedir demissão do trabalho. Pra vocês entenderem, eles são em 4 amigos. A Nikki, o Bear, o Ian, que é muito amigo do Bear, e a Sarah, que depois a gente vai descobrir que ela gosta do Bear. Enfim, todos eles trabalham juntos numa loja de discos. Quando a Nikki conta, vou sair do emprego porque eu quero focar em escrever um livro, eu quero muito ser autora e o meu trabalho está atrapalhando, o Bear fica... ah, que ruim, eu não vou mais te ver no trabalho. Sempre eu. Tudo bem ele sentir isso. Se eu estivesse trabalhando num lugar e o meu crush saísse do trabalho, eu também ia ficar chateada. Mas vocês não acham que quando você tá conversando com a pessoa, você quer falar sobre ela? Se ele tá preocupado, talvez falar, você se preparou financeiramente pra fazer isso? Sabe? Não necessariamente ele tem que apoiar ela e falar, nossa, ótima ideia. Se ele não achar ótima ideia, ele pode ser sincero, eles são amigos. Mas... não é isso que acontece. E, gente, num filme bom, diálogo é tudo. Todos os diálogos têm informação importante. Então, absorvam isso tudo que eles conversam. Inclusive, ela diz o seguinte, eu quero sair do trabalho porque eu estou escrevendo um livro sobre amor. Lá eu não sinto amor. Eu preciso ir viver o amor. E aí o Bear pergunta, então a sua história é sobre romance. E ela diz, não é sobre romance, é sobre amor. E ele diz... não é a mesma coisa? Porque pro Bear, amor e romance é a mesma coisa. Ele não vai conseguir amar uma mulher sem desejá-la. Você tá interpretando demais. Por que que o roteirista ia perder 2 minutos do tempo precioso de tela dele pra colocar essa conversa? Gente, tudo tem significado. Num filme bom, tudo que é dito é algo a ser contado pra você. A dúvida é... você tá prestando atenção? Você tá escutando? Tudo bem, a gente deixa passar algumas coisas. É por isso que os vídeos no YouTube estão aqui, né? Até porque o criador, ele não vai mastigar tudo pra gente. Ele realmente quer que a gente pense, interprete e dê a nossa própria opinião. E aí eu acho que por causa das sutilezas dele serem tão sutis que muita gente deixou passar as coisas esquisitas que o Bear fala. Aí, gente, o Bear conta pra Nikki, comprei um presente pra você. Como vocês acham que seria a reação de alguém que gosta de você? Ai, o que você comprou pra mim? Seria algo assim, né? Sabe qual que é a reação dela? Ai, por que isso me deixou nervosa? Ew, no, why does that make me nervous? Porque ela provavelmente já entendeu qual que é a intenção dele de dar um presente pra ela. E ela que só vê ele como um amigo, não gostou dessa intenção. Gente, desculpa, quem fala que a Nikki gostava do Bear romanticamente? Vocês viram essa cena? Vocês viram ela falando pra quando ele fala que comprou um presente pra ela? Esse negócio de, fingir que não gosto e ficar provocando é coisa de adolescente, eles são 2 adultos. Aí, quando o Bear deixa ela em casa, é muito desconfortável essa conversa, porque ele claramente tá muito tentando falar o que ele sente pra ela. Ela não tá dando corda, ela tá sendo meio até grossa com ele um pouquinho. Aí ele resolve seguir o conselho do amigo, que na verdade é um conselho péssimo, que o amigo fala assim, chama ela de Nikki Freak, que é um apelido escroto que deram pra ela, que ela deixa muito claro que ela não gosta. E aí o amigo falou, se você chamar ela assim, ela vai ficar meio puta e ficar interessada porque você meio que ficou provocando ela. Como o Bear tá desesperado, ele não sabe mais o que fazer, ele chama ela de Nikki Freak. A Nikki fica muito brava. Ela volta pro carro, olha pra cara dele e fala, é sério que você fez isso? Você sabe que eu odeio esse apelido. É muito ofensivo, me faz me sentir um lixo. Por que você fez isso? Ela fica muito brava. Aí ele fica... Aí ela... Bear, me responde. Você gosta de mim? E seja sincero. Agora eu tô te dando a oportunidade de ser honesto e falar a verdade pra mim. E o Bear...
Em vez de aproveitar a deixa que ele tanto esperava, ele fala, não, a gente é só amigo. Por quê? Por toda a interação que ele teve com ela, por toda a relação que ele tem com ela, ele sabe que ela não gosta dele. Se ele achasse que ele tem uma chance, ele teria contado. Ele sabe que ele tentou dar o presente e ela não quis. Deixou claro que ela achou estranho. Quando ela pergunta, você gosta de mim? Ele não confessa porque ele sabe que ele vai ser rejeitado e que possivelmente pode até estragar a amizade deles. É por isso que ele não confessa. E às vezes era bom ele ter contado, mesmo que ele fosse ser rejeitado, eles resolviam isso, ele seguia em frente. Tipo, ela falou, não, beleza. Parte pra outra. Eu acho que essa dúvida deixa ele maluco e ele ter se esquivado dessa pergunta só confirma tudo que a gente viu e vai ver sobre o Bear. Ele não assume nada. Tá tudo bem ser rejeitado. Inclusive, o filme mostra o que é uma maneira saudável de ser rejeitado. A Sarah, que é amiga deles, gosta do Bear. O Bear não fica com a Sarah. E ela lida com isso. A Sarah é rejeitada por um monte de faculdades que ela tá esperando pra passar na faculdade. E ela lida com isso. Rejeição faz parte da vida. E aí, quando ele nega e diz que não gosta dela e só são amigos, a reação dela é essa aqui. I think we're good friends. Okay. Good. Good night. Eu quis mostrar essa cena pra vocês porque muita gente diz que foi aqui que deu pra perceber que, na verdade, a Nikki gostava dele. Primeiro, você tá achando que você é quem pra saber o que o outro sente só por uma expressão facial? Metaforando? Sabe como a gente sabe que ela gosta ou não gosta dele? Pela boca dela, se ela fala gosta ou não gosta de você. Não é uma expressão facial que vai dizer alguma coisa. E durante o filme, a gente vai descobrir que em vários momentos ela falou pras pessoas que ela só via ele como um irmão. Isso é dizer não gosto de você. Não uma expressão facial de estou decepcionada porque ele não admitiu, quer dizer que eu gosto dele. Você não sabe disso. Ela fez uma expressão facial. Até porque essa expressão facial de decepção, vocês não acham que pode ter outro significado? Talvez ela tenha ficado decepcionada que ele não contou a verdade. E aí eles vão prolongar isso daí. Mas eu não sei se é isso. Afinal, eu não tô dentro da cabeça dela pra saber o que é uma expressão facial. Tudo que eu posso dizer é o que ela me conta. Quando ela fala, não quero seu presente, ela tá me contando algo. Quando ela faz uma cara de decepção, eu não sei o que é que ela tá me contando. Ela pode estar decepcionada por vários motivos. Frustrado em não ter conseguido se declarar pra Nick, o que o Bear faz? Ele pega lá o pedido, a madeirinha, quebra ela e pede, eu desejo que a Nick me ame mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Guardem essas palavras, porque esse pedido, exatamente essas palavras, são muito importantes mais pra frente. Aí aqui é que o terror começa. O comportamento da Nick muda. Ela tava indo entrar dentro de casa, né? De repente, ela para e fica olhando pro carro dele. Vemos ela de longe, apenas uma silhueta. Além de assustador, mostra pra gente que a Nick não tá mais no comando. Agora quem controla ela é essa sombra escura, uma outra coisa, que a gente não sabe o que é, o filme não vai deixar claro. Tem gente que diz que acha que é uma entidade que possui ela. Outra teoria diz que ela foi dividida em 2. Tem gente que diz até que ela foi possuída pelo espírito do gato morto. Mas enfim, sobre a teoria de que ela foi dividida em 2. Nessa teoria existe a versão verdadeira dela, que tem sentimentos, opiniões, desejos, defeitos, qualidades. É completa, multifacetada. A outra versão só tem uma característica: amar o Bear acima de qualquer outra pessoa. Como se você tivesse virado apenas um sentimento que você sente. Imagina, bati o meu dedinho na quina e senti raiva. Então, a única coisa que eu sinto é essa raiva de ter batido o dedinho na quina. É meio que ela virasse essa única coisa. E aí a outra coisa verdadeira tá guardada lá dentro dela. Isso a gente sabe que é verdade. A versão verdadeira dela realmente tá guardada dentro dela, com certa consciência do que tá acontecendo. A gente não sabe exatamente o quanto ela sabe o que tá acontecendo, mas a gente sabe que ela sabe um pouco do que tá acontecendo, e essa quantidade que a gente não sabe se é total ou pequena, essa quantidade de conhecimento que ela tem do que tá acontecendo com ela, que ela perdeu totalmente a autonomia do seu corpo, a deixa desesperada, horrorizada. As poucas vezes que a verdadeira consegue
sair pra fora, ela tá gritando desesperada. Mas tudo isso o Bear não sabe ainda, tá? Estou adiantando pra vocês não ficarem confusos o que foi que aconteceu com ela. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a versão verdadeira tá escondida lá dentro e algo tomou conta dela. Algo que a única característica é amar o Bear, ser obcecado por ele. E o Bear não sabe disso ainda. O Bear não faz ideia de que o feitiço deu certo, né, gente? Então a Nikki volta pro carro e insiste pro Bear entrar na casa dela. O Bear acha isso estranho, porque a Nikki até agora tava sendo meio grossinha com ele, querendo sair logo do carro, sabe? Aí agora ela volta e chama ele pra entrar. Ele acha estranho, o comportamento dela mudou, logo depois que eu fiz o pedido. Mas pode ser só uma coincidência. Por achar estranho, ele não entra na casa dela, ele recusa. Pra convencer ele, ela fala: ai, mas é que o meu gato morreu. Quer dizer, o seu gato morreu e aí eu acho que você não tá bem, é melhor você entrar. A gente não entende muito bem essa fala dela, mas existe uma teoria que diz que o pedido do Bear é um reflexo dele. Aí quando ele pede pra Nikki amar ele tá pedindo pra ela o amar da maneira que ele conhece o amor, de forma obsessiva. Então, quando ela fala, o meu gato morreu, quer dizer, o seu gato morreu, é porque a Nikki se tornou um reflexo do amor do Bear. Ela foi transformada nesse desejo dele. Essa é uma teoria que faz muito sentido com a ideia da paixão, né? Lembra que eu falei pra vocês que a paixão é muito baseada no ego, no eu, que a gente se apaixona pelo outro, com a imagem que a gente cria do outro, que é um pouquinho influenciada pelos nossos desejos por nós, então a gente tá um pouquinho apaixonado pela gente, na verdade. Então nessa teoria de que ela, né, se transforma nessa paixão do Bear, faz sentido, porque o Bear tá meio que apaixonado um pouco por ele. Enfim, o Bear insiste que ele não quer entrar na casa da Nikki, e a Nikki insiste: pelo amor de Deus, entra na minha casa, vamos ficar um pouco junto, não sei o quê. O Bear começa a ficar assustado. É tão estranho o fato da Nikki tá dando em cima dele, de maneira tão óbvia, querendo estar com ele, que ele fica com medo. Como que você diz que a Nikki gostava do Bear se ela dar em cima dele deixa o cara assustado? Porque é um comportamento estranho, diferente do que ela tinha antes. Por isso que ele fica morrendo de medo. Quando eu tava contando essa cena pro meu irmão, ele falou: é óbvio que esse cara sabia que a menina não gostava dele. Se ele achasse que ela poderia gostar dele, ele não tinha feito o pedido para começo de conversa. É isso. Então a Nikki fala pra ele: meu pai tá morrendo de câncer. Eu tô muito mal. Deixa eu ir pra casa com você? Então você não quer ir pra minha casa, mas eu posso ir pra sua? Como ele fica com dó dela, ele acredita nisso que ela tá falando. Às vezes o pai dela realmente tá com câncer e ela tá agindo dessa maneira estranha, porque ela tá com muitos sentimentos, tá mal. Então ele leva ela pra casa dele. Até aqui, tá parecendo um amigo legal. Não tinha como ele saber que o pedido, a feitiçaria, tinha funcionado, né? E outra, ele não fez o pedido na maldade. Ele realmente não achava que o pedido ia funcionar. Até esse ponto do filme, eu não tava odiando o Bear. Eu tava com dó dele. Até porque quando eles estão na casa dele, a Nikki dá muito em cima dele. E ele recusa. Ele fica recuando, ele não quer. Porque ele percebe que ela tá estranha e ele não quer tirar proveito. Pô, que amigo da hora, né? Mas ela insiste tanto que eles acabam se beijando. E aqui é uma cena complexa, tá? Porque apesar dele beijar ela sabendo que tem algo estranho acontecendo, ela também insiste muito. Mesmo ele falando várias vezes que ele não quer, ela continua insistindo. Só que não é não. Vindo de homem ou de mulher, não é não. Não importa se ele gosta dela e se em outro contexto ele ia querer ficar com ela. Se ele está falando não pra ela, mesmo gostando dela, é não e ponto final. Então, vocês veem que o Bear, ele não começa como um vilão, ele também é colocado numa saia justa, e nesse começo a gente consegue entender por que muita gente viu ele como vítima. Ele não estava passando por uma situação legal também. E é por isso que esse filme é tão bom, porque a vida real não existe isso de vilão escrachado, bonzinho escrachado. É tudo muito cinza. Você sentir empatia pelo Bear em muitos momentos é o que deixa todo mundo maluco. Enfim, depois que ela insiste muito, ele beija ela, mas ele beija ela meio desconfiado, sentindo que tem algo estranho. Aí, no meio do beijo, ela para de beijar ele e a cena, é horrorosa, gente. Ela tá beijando ele e ela faz: o que tá acontecendo? Cai pra trás. Depois ela volta, olha pra ele e fala: desculpa, eu não, foi sem querer, eu quero voltar a te beijar. Como que isso daqui não deixa óbvio
que não existe consentimento nessa bosta, velho. Aí ela vai e explica pra ele que ela teve um ataque de pânico porque ele acha muito esquisito, não beija mais ela, fala que não quer nada com ela. Que bom. E ela explica, não, eu tive um ataque de pânico porque o meu pai tá morrendo, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. O Bear não sabe que o feitiço aconteceu, então ele realmente acha que ela teve um ataque de pânico. Mas o que a gente entende aqui é que por aqueles segundos, a verdadeira Nick tomou consciência, controle do próprio corpo e claramente não estava gostando de estar onde ela estava. Mesmo não tendo essa certeza de que o feitiço aconteceu, o Bear começa a desconfiar, porque logo em seguida ele entra no Google e pergunta: One Wish Willow acontece de verdade? Essa magia é real? Ele pode não ter certeza, afinal é uma coisa sobrenatural, a gente não simplesmente acredita realmente que tá acontecendo do nada, mas ele tava desconfiando. No dia seguinte, no trabalho deles, a Nick não pede demissão. Mudou de ideia. Afinal, a Nick de agora não quer saber de ser a autora. O único objetivo da Nick de agora é ser apaixonada pelo Bear. E como que ela vai ficar longe do Bear? Ela tem que continuar trabalhando na loja de discos pra eles ficarem sempre juntos. Gente, eu esqueci de mencionar, mas quando eles acordam de manhã na casa do Bear, ele pega um altar que a Nick tinha feito pra gata morta dele. Ela encontrou a gatinha num saco de lixo, colocou no chão e fez um altar. É totalmente sinistro, esquisito, nada a ver com a Nick que ele conhece. O Bear então conta pro Ian que a Nick agiu muito estranha de madrugada. E enquanto ele tá contando isso pro Ian, a Nick tá lá no canto, olhando pra ele sem parar, sorrindo. E eles ficam conversando, os dois amigos, por uns 5 minutos. E você vê ela desfocada lá no fundo, olhando 100% do tempo pra eles. É assustador. What? Is she okay? No. Did she tell you what's wrong? Sort of, but I think there's more. Quando o Bear conta pro Ian que ela tava agindo de maneira estranha, o Ian fala, às vezes ela tava drogada, né? Ela usa MD às vezes e tudo mais. Aí o Bear fala, pode ser não, ela tava super agindo drogada, tava esquisito. Aí o Ian, você não transou com ela, né? Porque você sabe que ela estando nesse estado, você estando sóbrio, ela chapada, você estaria tirando proveito. Aí o Nick, não aconteceu nada, fica tranquilo. Ou seja, nessa conversa aqui, a gente entende que o Bear tem conhecimento das nuances do consentimento. Até aqui eu tava confiando que quando o Bear descobrisse do feitiço, ele ia fazer a coisa certa. Eita, mudança de cenário. Gente, não faço muitas perguntas, mas tive que vir gravar aqui no sítio. Tentei encontrar um ângulo mais bonitinho pra vocês e é isso, vamos continuar. A real é que o Bear já tá desconfiando que o feitiço rolou desde o começo. Quando a Nick voltou pro carro pra dar em cima dele aquela primeira vez, ele imediatamente olhou pro chão, que era onde ele tinha jogado a madeirinha. Quando ela beija ele e depois surta, o que ele faz? Ele pesquisa no Google. One Wish Willow, é real, funciona. Então, ele tava muito desconfiado. Enfim, o Ian acha muito estranha essa história da Nick ficar surtada porque o pai dela tá com câncer, porque todo mundo sabe que eles não tinham proximidade nenhuma. Ela zero liga pro pai dela. Ela nunca ia se importar com isso. Aí o Bear, é? Sério? Nossa, não sabia. Pois é, tanto o Ian quanto a Sarah sabem que a Nick não tinha apego nenhum pelo pai. Mas o Bear, que tá apaixonado por ela, que diz gostar dela do jeito que ela não sei o que, não sei o que lá, não fazia ideia disso. Como que ele não sabe uma coisa tão importante na vida dela? No fim do expediente, a Nick diz que ela não vai voltar de carona com o Bear, ela vai voltar de carona com o Ian. Mais pra frente no filme, a gente pode presumir o que rolou nessa conversa entre a Nick e o Ian. Por que ela voltou de carona com ele e não com o Bear? Mas isso não impede ela de aparecer na casa do Bear umas horas mais tarde. Ela bate na porta, ele abre, e aqui a cena é muito interessante porque ele está dentro da casa todo iluminado e ela tá na parte de fora, na sombra, na escuridão. É assustador. O público vê que tem algo de errado com a Nick aqui. A imagem está clara, mas o Bear não, porque ele só presta atenção no que ela tá falando e ela está se declarando a ele. Ela disse que na noite anterior ela estava estranha porque ela usou muita droga e que agora ela estava sóbria, então ela poderia dizer, né, sem nada atrapalhando, que ela gosta do Bear. Ela vai e confessa tudo que ela sente por ele e meio que tenta ver se eles conseguem ficar juntos. E aqui é interessante porque ela faz a mesma pergunta que a Nick verdadeira tinha feito na noite anterior no carro. Ela pergunta pra ele, Bear, você gosta de mim? E dessa vez ele admite. Só que por que apenas algumas horas antes ele não tinha admitido e agora ele admite? Porque a Nick mudou completamente de comportamento. E ele não acha estranho que apenas
um dia antes, nem isso, talvez, ele sabia que ia ser rejeitado e agora, magicamente, ele sabe que não vai ser. E aí aqui vai da interpretação de cada um. Por se tratar de uma coisa sobrenatural, eu entendo o ponto de muitas pessoas falarem, não tem como ele saber que o feitiço deu certo e tudo mais. Mas, considerando o contexto, a todo momento ele pensar que pode ser o feitiço, né, e dele notar a diferença radical de comportamento dela, é um pouco esquisito não presumir que ele talvez já soubesse que podia ter rolado uma coisa sobrenatural. Mas eu entendo quem fala, mano, não tinha como ele saber, porque essas coisas acontecem na vida real, então não tinha como ele saber. A verdade é que, se ele realmente gostasse da Nick, se tivesse um pouquinho de dúvida, ele ia tentar descobrir a verdade. Vocês não acham? Vocês não acham que ele não teria tentado descobrir um pouco mais a fundo a verdade? Ele simplesmente aceitou que agora ela gosta dele. Do nada, magicamente ela gosta dele. E conhecendo e gostando da Nick de verdade, não é estranho perceber uma mudança tão radical na pessoa e simplesmente aceitar e seguir em frente? Porque é isso que acontece, né? Eles se beijam, ficam, começam a namorar e tem um relacionamento. E aí aqui começa uma belíssima montagem de amor, mostrando esse relacionamento deles. Eles consumindo o relacionamento de todas as maneiras possíveis. Tomando café da manhã juntos, vendo filme juntos, passando tempo juntos, se beijando no trabalho, deixando todo mundo ao redor desconfortável porque todos os amigos sabiam que a Nick tinha zero atração pelo Bear. Até que um dia eles resolvem ter um date num restaurante e o Bear recebe uma ligação do Ian. Então, ele sai pra um canto, assim, pra ter um pouco de privacidade e atender o telefone. O Ian conta que ele descobriu que a Nick tava mentindo sobre esse pai morto. Que ele achou muito estranha essa história toda da Nick e esse relacionamento aleatório dela com o Bear ter começado. E foi ligar no hospital que a Nick falou que o pai dela tava doente. Ninguém conhecia o pai dela. Não tinha esse nome nos registros do hospital. Então, o Ian entrou no Facebook do pai dela e não encontrou nenhuma evidência de que ele tinha câncer. Não tinha nenhuma foto dele fazendo tratamento, ninguém mandando melhoras, não tinha nada. Ele tava super saudável, postando foto normal, como se ele não tivesse câncer. Então, o Ian insiste nessa ideia de que tem algo muito errado acontecendo, porque a Nick mentiu pra ele. E é estranho eles começarem esse relacionamento do nada. E aí, o que o Bear faz? Ele desliga o telefone, vai falar com a Nick pra tirar essa história limpo, pra saber se o pai dela tem câncer ou não tem câncer. Enfim. Quando ele pergunta isso pra ela, ela surta. Ela levanta da mesa e começa a chorar na frente de todo mundo. Todo mundo ao redor começa a olhar assim, assustado, porque ela tá olhando pro Bear assim. Por que você tá fazendo isso comigo? Para! E ela começa a surtar muito. E aí ele, constrangido, pra ela não continuar fazendo esse showzinho, fala, não, tá tudo bem, senta aí, senta aí. No, 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 don't do that! Ele meio que finge que tá tudo bem pra ela parar de fazer escândalo. Ela aceita, né? Senta e volta a ficar normal. E assim, gente, pro Bear aqui é muito óbvio que essa não é a Nick. Ele sabe que a Nick verdadeira não faria uma coisa dessas. Gente, vocês conhecem os seus amigos. Pensa na sua melhor amiga, no seu melhor amigo. Se rolasse da pessoa fazer isso em público na frente de todo mundo, você não ia se tocar que tem algo muito estranho? A Nick que ele conhece nunca passaria essa vergonha. A Nick que ele conhece é autossuficiente. Mora sozinha, paga as próprias contas, não precisa do pai, não depende de ninguém. Tinha o sonho de ser autora, queria até sair do trabalho pra ser autora. O que aconteceu com esse sonho dela? Porque antes do feitiço, ela tava querendo sair do trabalho pra seguir carreira de autora. Vocês acham mesmo que a Nick demoníaca ficou falando de livro pro Bear? O único assunto que ela tem é o próprio Bear, porque ela tá obcecada. O Bear não achou estranho que um dia a Nick queria muito ser autora, sair do trabalho, agora ela tá tão apaixonada que ela só pensa nele e desistiu de toda a carreira? Ele percebeu, sim, o que tá acontecendo. E é provado pelo próprio filme nessa hora. Porque ele chega e pergunta pra Nick, Nick, você me ama? E ela responde sim. Aí ele pergunta, você me ama acima de qualquer outra pessoa no mundo? E ela responde sim. Essas palavras que ele usa são muito específicas. São as palavras exatas que ele usou no feitiço. Quando ele pergunta isso, é porque ele tá tentando confirmar se o feitiço é real ou não. Conhecendo a Nick do jeito que ele conhece, é óbvio que ele sabe que em questão de algumas semanas de namorico, ela não ia simplesmente amar
o peguetezinho, namoradinho dela de semanas acima de qualquer outra pessoa no mundo. Nenhuma pessoa normal faria isso. Você falar, amo você acima de qualquer outra pessoa no mundo pro seu marido ou pra um relacionamento sério de anos, sei lá, tudo bem. Agora, pra um namoradinho de, sei lá, 2 semanas, não faz sentido. E as palavras que ele usa são iguais do feitiço. Então, sim, ele confirmou aqui, ele descobriu e confirmou com toda certeza de que ela está enfeitiçada. Só que ele não chega a dizer com essas palavras, sei que ela está enfeitiçada. Então, abre margem para interpretações. E pra mim ficou muito óbvio quando ele usa as palavras do feitiço que ele entendeu. Mas teve muita gente que acha que ele ainda não tinha entendido. Apesar dele ter pesquisado sobre, apesar dele saber que a Nick mentiu sobre o pai com câncer, apesar da Nick fazer todo esse drama que não era nada a ver com ela, apesar dela desistir do sonho de ser autora, apesar de tudo isso, ele ainda não sabia. Só que a próxima sequência deixa bem claro a intenção desse filme e a posição do Bear no filme. Depois que ele pergunta, você me ama acima de qualquer outra pessoa no mundo, e ela responde sim, ele pergunta assim, olha Nick, você mentiu pra mim sobre o seu pai com câncer, né? Ele não tem câncer, você mentiu pra mim. E ela diz, sim, eu menti. Pra isso, ele responde, eu não ligo. Então a cena corta imediatamente após a fala, eu não ligo. Quando ele descobre que ela mentiu, ele fala, eu não ligo, e corta pra eles transando, ele em cima dela, não olhando no rosto dela, ela com a cara pro lado assim, olhando pro nada, e ela tá soltando sons de gemido, não sei o quê, só que em vez de tá com o rosto demonstrando prazer, ela tá meio com uma cara de choro, de nada, assim, é uma cara que não bate com os sons que ela tá produzindo, é uma cara meio de tipo sofrimento um pouco. E assim, é óbvio que a gente não sabe o que ela tá sentindo pela expressão, mas o contraste ali nos diz algo interessante, né? Porque ela faz um som e o rosto dela faz uma expressão que não bate com o som que ela tá fazendo. Ou seja, ela tá fingindo que tá gostando de estar ali. Se ele olhasse pro rosto dela em qualquer momento, ele perceberia, mas ele não olha. Então aqui nos mostra que se ele prestasse atenção, ele perceberia que tem algo de errado. Mas ele não precisa prestar atenção, sabe por quê? Porque ele não liga. Ele sabe que tem algo de errado e ele não liga. Ele disse isso com todas as palavras. Eu não ligo. E aí corta pra essa cena dos dois, tendo esse tipo de interação. O filme tá dizendo algo pra gente. É uma sequência horrorosa de assistir. E pra mim ficou tão evidente o que o filme queria passar com tudo isso, que quando eu tava no cinema, que as pessoas soltaram um suspiro de incômodo no cinema, tipo, foi horrível de ver. E a partir daqui, eu perdi totalmente qualquer mínima simpatia que eu sentia pelo Bear. E eu tava, na verdade, torcendo pra Nick fazer da vida dele um inferno, pro demônio estragar com a vida dele. Bom, aí de madrugada, o Bear acorda e percebe a Nick num cantinho escuro do quarto, olhando pra ele, vendo ele dormir. E ela tá com um aspecto muito assustador. Tá tudo meio escuro, você não consegue ver o rosto dela direito, mas só pra vocês entenderem, eles usaram essa maquiagem aqui, que obviamente não dá pra ver assim no filme, né, porque ela fica no escuro, mas de longe no escuro fica um negócio meio esquisito que você não sabe dizer o porquê o rosto dela tá estranho, sabe? Enfim, é bem assustador. Muito bem construído. E eu entendo quem se assustou vendo essa cena. Mas eu, particularmente, estava adorando. Eu não estava me assustando, porque eu estava amando ela deixando o Bear todo amedrontado. Ela fica andando pra frente e pra trás, fazendo um reverse, sabe? Do TikTok lá que vai pra frente e vai pra trás. Então, foi super bizarro. Aí ela chora, grita, causa horrores. Depois ela pega um vaso, cobre o rosto, fica andando de um lado pro outro assim, cobrindo o rosto com o vaso. É medonho porque a gente não consegue ver o rosto dela, né? Então você fica, o que há de errado com o rosto dela que a gente não consegue ver? Por que ela tá cobrindo? Será que é a Nick mesmo? Enfim, é bem assustador, muito legal. Mas nada demais acontece, ela só bota um pouquinho de terror no Bear, e é isso. Eles voltam a dormir. No dia seguinte, quando ele acorda, ele percebe que ela cortou um pedaço do cabelo dele, ela pegou uma mecha do cabelo dele pra ela. Ele chega nela e fala, olha, isso que você fez é muito esquisito. Para de fazer esquisitice. De madrugada você tava esquisita também. Para de fazer esquisitice e volta a agir normal.
pode ser? Se comporta do jeito que você tava se comportando antes, sabe? Boazinha. Ele já percebeu total que a Nick tá sendo possuída por um demônio. Só que ele gosta quando o demônio tá comportadinho, entendeu? Quando o demônio começa a causar e ser demônio, aí não dá. Aí ela resolve dar um sorriso forçado pra ele, tipo... E fica, né, forçando esse sorriso por alguns segundos e pergunta assim, tá bom? Ele... Não. Aí ele tenta dar mais uma bronquinha nela, só que ela vai e beija o Bear. Aí o Bear ignora tudo que rolou à noite. Ele fala, tá bom, né? Pode me beijar aí, isso daí já é o suficiente pra eu ignorar toda a esquisitice que tá rolando. Nikki, you don't seem like yourself. Nikki, stop it, you're scaring me. Wait, you lied about your dad? Wait, what did you do to the door? Vocês vão ver que a Nick vai ficando cada vez mais doida, mais biruta. Vai aprontando cada vez mais. Só que, enquanto ela satisfazer, né, os desejos dele... Enfim, aí aqui temos uma das cenas mais engraçadas do filme. O Bear tá se preparando pra sair, né, pra ir pro trabalho. A Nick não vai porque ela tá no dia de folga. E aí eles estão se despedindo, não sei o quê. Quando o Bear olha pro lado, pra porta de entrada, ele nota... que ela lotou a porta de fita. E em vez de perguntar, meu Deus, o que foi que você fez? O que aconteceu? Que seria uma pergunta razoável de se fazer, o que qualquer namorado perguntaria pra sua namorada se ela simplesmente tivesse lotado a porta de fita, ele simplesmente ignora e começa, tipo, se esforçar pra abrir a porta. Por quê? Porque ele sabe que ela tá enfeitiçada pelo capiroto e que não é ela, que ela não tá normal. Se ele achasse que ela é uma pessoa comum, ele ia perguntar por que ela encheu a porta de fita. Ele não pergunta, sabe por quê? Porque ele não liga. E aí, enquanto o Bear tá no trabalho, como a boa, obcecada e obediente menina que a Nick se tornou, ela fica... na frente da porta, esperando ele voltar. Ela fica de pé, sorrindo, sem se mexer. Ela chega até a urinar nela mesma. Afinal, se o seu único objetivo de existir é o Bear, por que ela não ficaria simplesmente esperando por ele? Não faz sentido ela fazer qualquer outra coisa. No trabalho, o Bear abre a lancheira que a Nick fez pra ele, encontra um sanduíche e 2 polaroides. Numa foto a gente vê o Bear e tá escrito você. Na outra foto a gente vê o Bear dormindo e a Nick acordada. E no escrito tá escrito não sou eu. O que deve ter rolado foi que a Nick verdadeira conseguiu tomar controle do corpo por alguns segundos e escreveu na foto não sou eu. Meio que tentando avisar o Bear, talvez, olha, não sou eu. Sei lá, às vezes ela tava tentando passar uma mensagem pro Bear, né, com esperança de que ele fosse fazer alguma coisa. Como se ele já não soubesse faz tempo que não é você, Nick. Então a gente vê a Sarah, aquela amiga do trabalho que gosta dele, sendo rejeitada mais uma vez por uma das faculdades que ela tentou entrar. Ela recebeu uma cartinha de rejeição, não passou na faculdade. E como que ela reage? Ela só aceita. Ué, rejeição faz parte da vida. Aí o Bear abre o potinho do sanduíche e encontra um recadinho lá junto com o sanduíche dele. Para o meu pequeno crítico de comida. Essa cena inclusive virou trend na internet, né? Então se você vê uma foto de sanduíche com um recadinho My Little Food Critic, é uma referência a essa cena. Eu esqueci de mencionar pra vocês, mas tem uma hora que a Nick e o Bear estão conversando e aí ele conta pra ela que o sonho dele era virar crítico de comida. Aí o Bear come um pedaço do sanduíche, acha o gosto estranho e aí a Sarah vai e rouba o recadinho, né, que tava do lado do sanduíche, ela rouba. De um lado tava escrito pro meu pequeno crítico de comida, e do outro lado do papelzinho tinha mais um recadinho. Aí a Sarah lê em voz alta. E aí, qual é o veredito? Gato? Quando o Bear escuta isso, ele fica em choque e simplesmente gorfa. Ou seja, foi carne de gato morto que a Nick deu pro Bear comer. Que horror. E aí ele vomita tudo, né? Não sei muito o que falar dessa cena. Ela é horrorosa. Queria que ele tivesse pego uma infecção pra morrer, mas infelizmente não é isso que acontece. Ele vomita tudo. Coitada da gatinha, não consegue morrer em paz. Gente, por que o Bear até agora não enterrou essa gata? Infelizmente o Bear sobrevive e aí o Ian pede uma carona pra ele. O Ian insiste nessa carona porque ele nunca consegue ficar sozinho com o Bear mais. A Nick sempre tá junto, perseguindo eles. E o Ian sente que o amigo tá vivendo um relacionamento tóxico, que os dois não se desgrudam, que tá muito estranho tudo isso, porque a Nick mudou totalmente de comportamento, resolveu começar a ignorar todo mundo e só pensar no Bear, que não tem nada a ver com ela. E o Bear também ficou
completamente fechado com ela e do nada eles viraram essa coisa estranha. O Ian, inclusive, menciona que é muito estranho isso ter acontecido da noite pro dia, porque numa noite o Bear tava vindo falar que a Nikki tava esquisita, que ela tava falando do pai dela com câncer, que ela tava drogada, que ela não tava agindo como ela mesma. Aí no dia seguinte, do nada, eles começaram a namorar. Tem algo muito estranho rolando. Todo mundo percebeu. Só que tanto o Ian quanto a Sarah acham que a Nikki tá aprontando algo, que a Nikki tá tirando proveito do Bear. Por quê? O Bear, ele é tímido, ele é meigo, fala doce, não se impõe muito. Já a Nikki é uma mulher que fala o que ela pensa, faz o que ela quer. Então, essa mudança de comportamento vindo da parte dela é esquisito. Os amigos acham esquisito, porque a Nikki sempre falou que só viu o Bear como irmão. Os amigos começam a achar que é a Nikki que tá aprontando com o Bear, que ela tá tirando proveito dele. Aí o Bear desconversa, diz que não tem nada de errado acontecendo, que ela não tá tirando proveito dele. Nossa, dá uma raiva dessa cena, vocês não estão... Nossa, que raiva. E aí o Ian fala, se não tem nada estranho acontecendo, eu vou fazer uma festa hoje. E se vocês estão num relacionamento saudável, você vai poder sair sem a sua namorada, não vai? Aí o Bear, claro que eu posso sair sem minha namorada. Eu vou, pode deixar. You wanna come over tonight? Nikki can't come. I'm sure she'll be fine with it. Bom, aí o Bear deixa o Ian em casa. Depois ele pega a caixinha do One Wish Willow, que ele fez o pedido, sabe? E vê que na caixinha tem um número de telefone. Então ele resolve só agora ligar nesse número e tentar descobrir o que tá acontecendo. Então o Bear liga pra esse número e uma voz misteriosa, um cara aleatório, atende o telefone e pergunta, viu, você quer cancelar o seu pedido? E o Bear responde, não quero cancelar o meu pedido. Eu só quero alterar ele um pouquinho. Por quê? Porque a Nikki tá dando trabalho, entendeu? Ele não quer devolver a autonomia pra ela. Ele não quer cancelar o pedido. Ele quer continuar tendo ela pra ele, entendeu? Ele só não quer que ela fique dando tanto trabalho, deixar todo mundo desconfiado. Aí a voz no telefone diz, não dá pra alterar o pedido. Aí o Bear, tá bom, então tira uma dúvida pra mim. Isso tudo é real? Aí o cara responde, sim, o pedido é real. Aí o Bear, não. Eu sei que o pedido é real. Eu quero saber se o amor que ela sente por mim é real. Ou seja, se antes não tava óbvio que ele sabe que o pedido é real, agora ele falou que ele sabe que o pedido é real. Ele falou com todas as palavras. Aí, quando ele pergunta, eu quero saber se o amor que ela sente por mim é real, a voz responde, só porque você escolheu isso pra ela, não quer dizer que é menos real. Quando a voz diz isso, o Bear é confrontado por tudo que ele fez. Ele já sabia, mas agora foi colocado em palavras em voz alta. E aí aqui ele pede pra cancelar o feitiço. Finalmente, ele pede pra cancelar o feitiço. Mas a voz diz, não tem como cancelar o feitiço. A única forma de encerrar o pedido é se a pessoa que pediu morrer. Entenderam que não dá pra cancelar o pedido, o Bear pergunta pra voz, às vezes a Nikki surta do nada. O que isso quer dizer? Ele já sabe o que isso quer dizer. Ele pergunta isso porque ele quer que o cara confirme algo que ele já sabia pra ele sentir, não, só agora que eu tô entendendo o que tá acontecendo. Ele já sabia há muito tempo o que tava acontecendo. E ele disse, eu não ligo. Então quando ele pergunta pra voz isso, é pra ele se sentir menos pior. Nossa, só tô descobrindo agora. Tanto que quando ele fala pra voz, o que é quando a Nikki surta às vezes? A voz, já sabendo que ele sabe a resposta, responde assim, você quer falar com ela? Aí o Bear, quê? A voz, você quer falar com ela? Você quer falar com a Nikki? Ou seja, a Nikki verdadeira que tá escondida em algum lugar. E aí o cara simplesmente coloca a Nikki no telefone. A gente escuta a voz da Nikki. A voz pergunta de novo, você quer falar com a Nikki? Quer falar com a Nikki? E aí o Bear desliga o telefone. Um covarde, né? Do jeito que ele é. Um covarde. Se ele gostasse da Nikki, se ele se preocupasse com a Nikki, se ele realmente tivesse a intenção de ajudar a amiga dele, quando falam, você quer falar com a Nikki?
ele não ia desligar, porque o Bear sabe o que ele fez e ele não quer confrontar, por isso que ele desliga. Se ele realmente fosse amigo dela e quisesse o bem dela, ele teria tentado falar com ela. Ele teria tentado perguntar onde você tá, o que tá acontecendo, o que eu posso fazer pra te ajudar, me desculpa, eu não sabia. Ele tentaria conversar com ela, ele não quer conversar com ela, porque ele sabe muito bem o que ele fez. Por isso que eu realmente não consigo entender quem vê o Bear como vítima, quem tem dó dele e quem não enxerga que ele é o maior vilão dessa história. Quando ele chega em casa, ele topa com a Nick parada na mesma posição que ele deixou ela, toda suja de vômito e bosta. E sabe quem fica constrangida? Ela. É ela que fica constrangida, não ele. Ela sai correndo pro banheiro e vai se limpar. Ela fica muito constrangida. Ele não fica chateado de ter colocado ela nessa situação. Ele tá mal, ele tá bem abalado pelo fato de que ele tá vivendo uma coisa assustadora. Tem tipo um demônio na casa dele. Mas em um momento ele fica se sentindo mal, que olha o que eu fiz com a minha amiga. Ela tá tão enfeitiçada por essa coisa que ela passou o dia inteiro em pé, se mijando, vomitando, se cagando. Ele não fica com dó dela, ele fica com medo. É tão estranho ele tá só com medo dela e não com dó. Tanto que ele já tá pensando em vazar dali, largar ela e ir pra festa do Ian. Em nenhum momento ele fica chateado com o que tá acontecendo com a amiga dele, dela ter chegado nesse estado de ficar o dia inteiro se sujando. Ele não tem dó dela. A Nick era a melhor amiga dele. Pra mim não entra na minha cabeça esse cara um dia ter gostado de verdade dela. Enquanto a Nick tá no banho, ele aproveita que eles têm uma porta separando os dois pra falar: ó, Nick, não é pra você ficar cozinhando gato morto, hein? Tá esquisito isso aí, não é pra você fazer isso. Aí ela responde: ok, querido. Aí ele ignora esse assunto, né? Tipo, ela vai causar mesmo, não tem o que fazer. E fala: viu, o Ian me chamou pra uma festa só de meninos, tá? Então eu vou sem você. E aí, de repente, o barulho do chuveiro cessa. E ele fica muito tenso. Ela não gostou dessa notícia, não. Na cena seguinte, a gente vê os dois na festa. É óbvio que ela não ia deixar o Barry sozinho, né? Obviamente, o Ian fica meio puto da vida, né? Ó, Bear, falei pra você não trazer sua namorada, pô. Você trouxe ela. E eles nem conseguem conversar direito porque a Nick passa a festa inteira na cola do Bear. E todo mundo acha isso super esquisito, tipo... A Nick só quer saber do Bear. O que aconteceu com ela? Aí a galera se reúne, assim, num circo, e eles começam a jogar aquele jogo da garrafa, sabe? Tipo, verdade, desafio. Se você não faz o desafio, você bebe. Enfim. Aí cai pro Bear e a Sarah se beijarem. A Nick não gosta nada disso. E ela faz uma cara de chateada que parece aquele bebezinho bravo, sabe? Com essa carinha de... Ela sai, vai até a Sarah, puxa a cadeira da Sarah, tira a Sarah do lugar que ela tava e fica no lugar da Sarah pra ela ter que dar o beijo no Bear. Todo mundo vê essa situação toda e fica... Mano, que merda que tá acontecendo? Quando chega a vez da Nick, né, girar a garrafa lá e fazer o desafio dela é ler um texto que ela mesma escreveu. E aí ela lê um poema, sei lá o que, horroroso sobre João e Maria, sabe? Só que pelo ponto de vista da Maria. João e Maria são irmãos, né? Todo mundo sabe disso. E aí o texto tá falando sobre a Maria estar tendo relações sexuais com o João e que falando que eles são irmãos, mas que eles também são marido e mulher. E fica falando sobre isso, sobre o relacionamento dos dois. É muito bizarro o texto, deixa todo mundo assustado. I'm more than your wife. I'm your sister. Não precisa ir muito longe pra gente entender o que significa, né, isso tudo que ela tá falando. A gente viu em vários momentos do filme que a Nick, verdadeira, falou para o Ian e pra Sarah que ela viu o Bear apenas como irmão. Quando ela lê esse texto falando sobre relações sexuais entre dois irmãos e deixa todo mundo assustado, é porque provavelmente a Nick verdadeira deve ter escrito isso pra mostrar como ela se sente. Ela sente que ela está transando com o irmão dela. Bom, as pessoas ficam horrorizadas com esse texto, obviamente, né? E então a Nick, de repente, faz assim: Meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe quando a gente já viu ela surtar, assim, por poucos segundos antes? Que a gente pode presumir que é a Nick verdadeira tomando controle do corpo? Tá lá, é a Nick falsa, lendo o texto, não sei o quê, e de repente ela... Meu Deus...
Onde eu tô? Ai, gente, essa não sou eu. Aí ela pega uma garrafa, quebra e começa a dar no próprio rosto, tentar se matar. Depois, ela volta a ser a Nick demoníaca. Então, o que aconteceu? Por um segundo, a Nick verdadeira tomou conta do corpo. Tentou avisar todo mundo, essa não sou eu. Pegou uma garrafa, quebrou e começou a se... bater nela mesma, porque ou ela tá tentando se matar ou ela tá tentando matar a versão demoníaca, a gente não sabe, assim. Aí na cena seguinte a gente vê o Bear levando a Nick no hospital. Por algum motivo ela não é aceita no hospital, eu não consegui entender exatamente o que aconteceu nessa cena. Quem viu o filme entendeu, por favor, deixa nos comentários. Enfim, já que o Bear não consegue levar a Nick no hospital, ele traz ela de volta pra casa, e ela tá com o rosto todo machucado, né? E aí ele pede de novo pra ela, Nick, para de fazer essas esquisitices, vira a Nick do começo, quando tava tudo bem, por favor, seja a Nick comportada, para de fazer essas esquisitices. O Bear implora pra ela virar a Nick verdadeira. Por favor, seja a Nick verdadeira. Aí ela repete sem parar. Eu posso ser a Nick, tudo bem, eu posso ser a Nick, eu posso ser o que você quiser. E aí ele fica bravo e fala, não, a Nick verdadeira nunca falaria isso. A Nick verdadeira nunca seria algo que eu quero. A Nick verdadeira seria algo que ela quer. Ou seja, gente, esse homem tem noção de tudo. Ele sabia que a Nick, fazendo todos os desejos dele, amando ele acima de tudo, não era a Nick verdadeira. E ele não ligava. Agora que ela tá dando trabalho, ele prefere a Nick verdadeira. Ou seja, ele sempre soube, gente. Ele sempre soube. Bom, enfim, eles vão dormir. Quando dá 2 horas da manhã, o Bear recebe uma mensagem da Sarah. E aí a Sarah tá pedindo pra eles se encontrarem na rua. Obviamente sem a Nick. E aí o Bear resolve ir encontrar a Sarah. E ele tá saindo de fininho assim do quarto quando a Nick chama por ele. Quando ele olha, o corpo da Nick tá deitado. O olho dela tá fechado, ela tá dormindo. Ela tá até de boca fechada, mas a voz dela tá saindo. Aí, então imaginem que ela tá deitada, assim. E só a voz dela sai. Bear, sou eu. Ela tá dormindo. Aí o Bear se faz de desentendido, porque ele sabe muito bem o que tá acontecendo. E diz, não, você é a Nick, não tem nada disso de ela, você é a Nick. Sendo que, segundos atrás, ele tava pedindo pra ela ser a Nick verdadeira. Aí agora que a Nick verdadeira tá falando com ele finge que ele não sabe o que tá acontecendo. Ele fica, não tem isso não de ela, você é a Nick. Aí a Nick verdadeira continua. Shh, não acorda ela. Quem tá falando sou eu, a Nick. Bear, por favor, me mata. A Nick verdadeira acabou de pedir pro Bear matar ela, de tanto que ela não aguenta mais essa tortura que ele tá fazendo com ela. E o que o Bear responde? Talvez o que qualquer homem normal responderia seria, meu Deus, Nick, eu vou te ajudar. Desculpa, eu não sabia, eu vou te ajudar, eu vou fazer de tudo pra tirar você daí, não se preocupa. Estaria preocupado com ela. Quando a sua amiga acabou de falar, eu não aguento mais isso aqui, me mata, por favor, você fica preocupado, tipo, não, calma, vai dar certo. Tenta tranquilizar a pessoa. Quando ela chega e fala pra ele, me mata, por favor, sabe qual que é a resposta dele? What's so bad about being with me? O que é tão ruim de estar comigo? Eu juro que essa foi uma das frases mais assustadoras que eu já vi num filme de terror. Foi bizarro de escutar isso vindo da boca dele. De escutar isso vindo de um amigo. Nossa, foi muito horrível. Ela fala que ela tá querendo morrer por causa da situação que ela tá. Ela tentou se matar na frente dele algumas horas antes. E em vez dele se preocupar, ele fica ofendido. O que é de tão ruim de estar comigo? Nossa, que pessoa desprezível, egoísta, covarde. Nossa, tem tantos adjetivos ruins pra descrever esse cara. Assim, tem muito sangue, tem garrafa quebrada, tem grito, tem não sei o quê. Tem de tudo nesse filme. Pra mim, essa foi a cena mais violenta de todas. E aí, quando ele responde, né, o que é de tão ruim de estar comigo, a Nick vai e fala, estive com você. Depois ela continua implorando pra ele matar ela. Ela fica, me mata, me mata, me mata, me mata. Ele faz o quê? Faz cara de ofendido e vai embora. Ela tá pedindo
de matar ela, ele fica ofendido e vai embora. Gente, é uma loucura. Bom, o Bear sai de casa, vai pra uma rua aleatória e entra no carro da Sarah. Eles começam a conversar porque a Sarah tá preocupada com o Bear. Porque, né, como eu já disse milhões de vezes, ninguém acha que a Nikki ia querer estar com ele. E aí tá muito esquisita a situação, blá blá blá. E como o Bear, ele tímido, não sei o que, a Sarah também acha que é a Nikki que tá tirando proveito dele. E dá muita dó da Sarah, porque ela não percebe que é justamente o contrário e que ela se apaixonou pelo monstro da história. E a Sarah é mó, tipo, menina gente boa, quer passar na faculdade. Tipo, ai, que dó dela. E aí a Sarah resolve contar pro Bear uma informação que a gente não tinha. Ela conta que ela acha que o que a Nikki tá fazendo é esquisito porque a Nikki e o Ian, um amigo do Bear, se pegavam. Já faz uns anos que eles saíam, tinham uma amizade colorida. E aí, do nada, ela resolve começar a namorar o Bear. E aí o Ian começou a desconfiar que a Nikki tava fazendo isso pra atingir ele. Ou seja, o Ian também é um escroto, né? Não contou pro Bear que tava saindo com a menina que ele gosta. E ainda tá achando que a menina só tá saindo com o Bear pra atingir ele. Tipo, pra ficar fazendo ciúminho, sabe? A Sarah também tem um pouquinho dessa desconfiança e ela quis alertar o Bear, né, sobre o caso aí dos dois. Nisso, o Bear parece até não ligar muito pra essa informação, afinal, ele já não gosta mais da Nikki. Agora que ela tá assustadora, ele parou de estar apaixonado por ela. Ele percebe, né, essa intenção aí da Sarah de alertar ele, de estar preocupada com ele, e começa a ficar interessado. Afinal, o Bear adora alguém gostando dele de volta, né? Ele gosta da atenção. Então ele começa a dar bola assim pra Sarah. Começa a rolar um climinha entre eles, um flerte, um negocinho, sabe? Aí a Sarah conta que ela chamou ele lá também porque ela tinha recebido sua última carta de faculdade pra ver se ela teria passado ou não na faculdade. E ela queria abrir junto com ele. Só que antes de abrir a carta, como tá rolando aquele flerte entre eles, a Sarah fica meio tipo, ai, na verdade o desafio era pra gente ter se beijado, né? E aí o Bear fica, nossa, era super pra gente ter se beijado, né? E aí isso aqui acontece. A Nikki aparece do outro lado da rua, sai correndo em direção ao carro, quebra o vidro, pega a cara da Sarah e pá, num tijolo, esmurra tanto até deformar a cara da Sarah, tirar toda a pele, sobrar só um olho pra fora e o resto tudo virar carne viva, assim. Até osso você vê. Assim, ela deforma a Sarah. Dá muita dó. Porque a Sarah não tava sabendo de nada que tava acontecendo, né? E ela tava lá pra ler a carta se ela tinha passado na faculdade ou não. E spoiler, gente, ela tinha passado na faculdade. Ela tinha uma vida inteira pela frente. O Bear fica morrendo de medo da Nikki, né? Ele fica super assustado. Mas a Nikki diz pra ele, ó, foi você que pediu isso. Então agora você vai ter que assumir. Vai ter que me ajudar a esconder o corpo da Sarah. E ele meio que não encontrou outra alternativa, né? Porque ele tá junto ali na cena do crime. Como que ele vai explicar que foi a Nikki? Aí ele vai culpar a Nikki, só que é graças a ele que ela tá nessa situação. Enfim, ele resolve ajudar a esconder o corpo. A gente não entende exatamente o porquê, mas eu imagino que essas coisas estejam passando na cabeça dele. Eles vão esconder o corpo no carro, leva pra casa. Aí, sozinho, o Bear vai pra loja de feitiçaria, bruxaria, não sei o quê, pra tirar satisfação com a atendente. Falar que merda desse pedido aí que vocês me deram, estragou a minha vida, blá, blá. Bem que a atendente tinha, né, alertado ele que isso ia acontecer. Mas não é a atendente que tá lá, é um outro cara, é um homem. E o Bear tenta, tipo, pedir ajuda pra ele, fica puto da vida, esse pedido é uma bosta, não sei o quê. E o atendente só fica, meu filho, eu fiz o meu pedido e deu certo. E aqui eu vou colocar o Carrie Baker explicando essa cena. Can beat the One Wish Willow? Like, is there actually any wording in your mind that could get someone what they want without any of these extra ramifications? I think, yeah. That's the thing that's really funny is that everyone kind of treats the One Wish Willow like it's this cursed thing. And I understand why because of the context of the movie. But the thing is, the thing that Bear wishes for is cursed. Like taking away someone's autonomy, taking away someone's self, that's cursed. Like, it's just the wish itself is a very cursed thing. Nesse momento, o Bear descobre que cada pessoa só tem um pedido. Então ele até compra outras caixinhas de One Wish Willow. Só que quando ele tenta quebrar a madeira, ela não quebra. Então o que ele faz? Ele leva o pedido, a caixinha com o pedido,
pra casa do Ian, pra casa do amigo, e pede pro amigo quebrar a madeirinha e pedir para que o pedido dele nunca tenha sido feito. Nisso, ele obviamente tem que explicar toda a verdade pro Ian, falar, isso aqui é o One Wish Willow, eu fiz um pedido pra Nick me amar acima de qualquer outra pessoa, essa feitiçaria funcionou, é por isso que ela não sai do meu pé, não tinha nada de droga, ela tá apaixonada por mim por causa de uma magia, não sei o quê. Obviamente o Ian não acredita, né? Porque a forma também como o Bear explica tudo é meio desesperado, sem pé nem cabeça. O Ian não acredita. Aí o Bear dá a madeirinha pra ele e fala, só faz isso por mim, quebra a madeira e pede para que eu nunca tivesse pedido o meu pedido, feito o meu pedido. Eu acho que assim vai cancelar as coisas. Só que como o Ian não tá levando a sério, ele simplesmente quebra a madeira e pede por $1 bilhão. Nessa hora, começa a chover nota de dinheiro, chove dinheiro assim entre eles, e o Bear fica pum. E o Ian olhando o dinheiro, tipo, oh, meu Deus, era real. Frustrado, o Bear volta pra casa, resolve enfrentar a Nick e ele tem um plano. Ele comprou outro, One Wish Willow, e já que a Nick faz qualquer coisa por ele, ele vai pedir pra ela quebrar a madeira e pedir pra que o desejo nunca tenha sido feito e não sei o quê. Só que quando ele chega lá, ele percebe que a Nick, assim, pirou de vez. O corpo da Sarah tá na sala. Ela tá pelada e ela tá sem o couro cabeludo e o cabelo. Já a Nick tá usando as roupas da Sarah. Ela com canetinha fez as tatuagens da Sarah e ela colocou o couro cabeludo com o cabelo da Sarah. Por quê? Ela notou, né, que o Bear tava não apaixonado, mas que ele tava gostando da Sarah. E então ela tá tentando ser a Sarah. É assim, medonho. Só que nessa hora, o Ian aparece na casa do Bear também. E a Nick simplesmente pega a arma e pá, atira na testa dele. Então, ela matou a Sarah e matou o Ian. Já morreram os amigos. Vou ser sincera, não lembro quando essa arma apareceu na história. Não lembro se o Bear pegou pra tentar se proteger. Não lembro, mas também não é muito importante. Ela conseguiu pegar uma arma. Assustado, o Bear consegue fugir e se trancar no banheiro. E aí aqui ele se toca que fudeu. Tipo, os amigos todos dele morreram. A Sarah ainda foi... Nossa, o corpo dela foi desrespeitado de milhões de maneiras. E meio que tudo isso é culpa dele. A gente não sabe o que tá passando pela cabeça dele, se ele tá se sentindo culpado, ou se ele entende que não tem pra onde fugir, porque a polícia, tipo, não tem pra onde esconder, a polícia vai pegar eles lá e ele tentou esconder o corpo da Sarah. Não dá pra saber exatamente por que ele desiste de tudo. Se ele quer livrar a Nick, o que eu acho bem difícil, conhecendo tudo que a gente sabe sobre o Bear. O fato dele falar que ele não liga, que ele não ter ficado chateado de ver a amiga dele em sofrimento. Só ficou ofendido que ela não tava gostando do que tava rolando com ela. Então, realmente, não acho que ele vai tirar a própria vida pelo bem da Nick. Eu acho que ele percebeu que realmente fudeu pra ele. Não tem pra onde ir dali. Então, ele pega todos os remédios dele e engole. Só que nessa hora, depois que ele engoliu todos os remédios, de repente a gente escuta um barulho do outro lado da porta, né, na sala, de madeira quebrando, clac. E aí o Bear tomou os remédios e ele faz... enfia o dedo na goela e vomita tudo. Aí ele abre a porta do banheiro e encontra a Nick. E aí a Nick tá olhando pra ele apaixonada. O Bear olha pra ela apaixonado. E eles ficam meio se olhando apaixonados. E é uma coisa tipo... meio cômico, porque parece dois demôniozinhos apaixonados, sabe? Só que tá cheio de sangue pela casa, tá tudo podre, sujo, aconteceu um monte de violência e os dois estão tipo... ai, oi amor! Muito apaixonados, se beijam. Por quê? A gente consegue presumir, né, que a Nick pegou a madeirinha, quebrou e fez um pedido, pediu pro Bear amar ela também. E a gente até vê na câmera que a madeirinha tá quebrada, então só pode ter sido a Nick que fez um pedido, né, e já que o Bear mudou de comportamento do nada, o feitiço virou contra o feiticeiro, ele, né, também caiu aí nessa magia, então a gente presume que a Nick pediu pro Bear se apaixonar por ela também. Só que quando eles estão se beijando, o Bear começa a passar mal e morre. Na hora que ele morre, quando ele tá morrendo, a Nick começa a chorar desesperada, não sei o quê. Quando ele morre, a Nick faz... Porque lembra que a voz misteriosa no telefone falou? Quando a pessoa que fez o pedido morrer, o pedido acaba? Então, quando o Bear morre, a Nick verdadeira volta, toma o controle. Ela olha ao redor, vê todo mundo morto.
sabe tudo o que aconteceu, ela começa a gritar desesperada, a chorar e a gritar desesperada. Muito, 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 muito. O filme acaba, começa os créditos e a gente continua escutando os gritos, os berros de desespero dela. E continua, e continua. E você desce as escadas do cinema e vai embora escutando os berros dela. E é uma maneira muito forte de você terminar o filme, porque mesmo agora que o abuso terminou, o sofrimento vai continuar. Não é porque o Bear morreu que a dor da Nikki passou. Além de lidar com tudo que ela fez, ela tá fudida. Como que ela vai explicar pra polícia o que aconteceu? Ninguém vai acreditar nela. E esse é o sentimento também do abuso. Se a gente corta a parte sobrenatural, o abuso pode acabar, a violência pode ter acabado, mas o sofrimento continua. Ela vai continuar com essa dor pelo resto da vida. Ela vai carregar esse horror que ela viveu pelo resto da vida. É muito forte, muito forte. E uma curiosidade também, não sei se vocês perceberam, mas o Bear morreu da mesma forma que a gatinha dele morreu, comendo os remédios, né? E muitas pessoas associaram com aquela expressão americana que fala a curiosidade matou o gato. Que é exatamente isso que acontece com o Bear, né? A curiosidade dele acabou matando ele. E matando todo mundo ao redor. E fudendo com a vida de todo mundo. Eu saí do cinema, assim, gente, completamente incrédula o que eu tinha assistido. O filme é muito bom, muito bom. Mas o sentimento que ele me deu foi assustador, horrível. E não de medo de demônios e essas coisas, mas de desconforto mesmo dessa conversa toda que o filme trouxe. E assim como a Nick, esse sentimento pavoroso continuou comigo. Ele não terminou só porque a história ali acabou. Não, eu ainda tô sentindo. E assim, gente, não tem uma forma muito legal de terminar esse vídeo. Às vezes o desconforto é importante de ser sentido pra gente evoluir, pra fazer a gente refletir. Eu espero do fundo do meu coração, depois de tudo que eu falei, que você tenha entendido por que o Bear é o vilão dessa história. Principalmente por todas as mensagens do roteiro, né, que dizem isso pra gente. Talvez tenha sido um exercício legal de captar, né, o que o filme quer passar com certas falas, com certos cortes, com certas sequências. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui. E que o incômodo que eu senti escrevendo esse roteiro tenha servido pra alguma coisa, tenha servido pra te fazer pensar com outros olhos, talvez tenha te tocado, não sei, espero que tenha servido pra alguma coisa esse vídeo. E é isso, muito, muito, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.